Gravar. Pronto, já estamos ao vivo, já estamos aqui a transmitir. Muito bom dia a todos. O meu nome é Cristina Húngaro e nós hoje vamos estar aqui a fazer mais uma partilha desta incrível tecnologia. Vou só tirar aqui o microfone da Célia. Ok. Pronto, então, 39ª tertúlia, incrível. Uma maratona, aqui ninguém está de férias, porque isto é de facto uma responsabilidade social e nós não podemos parar, porque os testemunhos continuam a aparecer e ninguém conhece esta tecnologia a não ser através de um brand partner, de um representante da marca como nós. Então, antes de mais, eu sou Cristina Húngaro, tenho 54 anos e quero já dizer-vos que não sou médica, aliás, aqui nesta tertúlia hoje ninguém é médica. A minha área de formação inicial é na área da educação de infância. Eu sou uma apaixonada pelo desenvolvimento pessoal e, sobretudo, humano. Eu trabalho como consultora imobiliária e trabalho também com esta tecnologia num modelo de mercado que não tem a ver com aquilo que nós conhecemos de mercado tradicional. E quero aqui, antes de mais, informar-vos que todas as declarações nesta partilha, que vai ficar gravada, não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença ou condição médica. O conteúdo aqui partilhado é apenas para fins informativos. Como vos disse, nós não somos médicas, por isso não ignorem qualquer orientação médica que tenham recebido e não demorem a procurá-la devido a algo que ouviram neste vídeo ou leram em algum texto aqui apresentado no grupo. Consultem então o vosso médico ou profissional de saúde sobre a aplicação de quaisquer opções ou recomendações com base nos vossos sintomas ou condições médicas, uma vez que existem doenças comuns que, no entanto, apresentam sinais e sintomas variados. Consultem sempre o vosso médico ou outro profissional de saúde qualificado antes de iniciar um novo tratamento. Pronto, então hoje nós vamos falar mais uma vez, vamos partilhar aqui informação antes dos testemunhos, uma abordagem muito rápida ao X39. O que é o X39? O X39 é este adesivo, este pequeno mas poderoso adesivo. E ele tem aqui uma tela, eu acabei de colocar o meu esta manhã e tenho aqui sempre no computador. Então nesta tela branca aqui no meio tem nanocristais orgânicos. O que é nano? Nano é algo muito pequeno. Nós só conseguimos ver através do microscópio eletrónico. E cristais é algo que reflete. Ora, David Schmidt, que é o cientista responsável pela invenção desta tecnologia de fototerapia, descobriu que, através dos nanocristais orgânicos aqui colocados, nós conseguimos refletir a nossa própria energia. Então, isto quando colado na nossa pele, e pode ser colado em qualquer parte do nosso corpo, porque todo o nosso corpo emite um calor, um infravermelho, uma energia, chamem-lhe o que quiserem, mas isso é fácil de entender, porque nós quando morremos o corpo fica frio. E nós, quando desocupamos um lugar, o lugar ainda fica quente, não é? Quando nós nos sentamos num sítio onde alguém esteve sentado, sentimos aquele calor. É esse calor que nós emanamos, mas nós não vemos, mas nós sentimos. Então, o X39, quando colado sobre a nossa pele, que irradia esse calor, o calor incide sobre estes nanocristais orgânicos e é refletido novamente para dentro do corpo. É como se fosse um espelho. Só que quando é refletido, entra num comprimento de onda diferente, porque os nanocristais conseguem alterar esse comprimento de onda. Esse processo chama-se fotobiomodulação. Foto de luz, bio porque somos seres biológicos com vida, e modulação porque tem a capacidade de alterar esse comprimento de onda, de energia. E quando essa energia é devolvida para dentro do nosso corpo, nós entramos num processo de reações bioquímicas que vão promover uma autorregeneração, uma reparação dos nossos tecidos ou órgãos que nós necessitamos, porque neste processo de vida, de envelhecimento, e nós, a partir do momento que nascemos, começamos a envelhecer, não é? Nós vamos perdendo algumas capacidades, nomeadamente as nossas células estaminais, que é aquilo que nos deu a vida, a partir da idade adulta, por isso depois da adolescência, elas começam a diminuir. E digamos que aos 30 anos nós só temos metade dessas células estaminais ativas. Elas estão cá, mas estão inativas. O que é que o David Schmidt descobriu? Que uma dessas reações bioquímicas que acontece, ok? Nos primeiros dias nós reativamos mais de 4.000 genes, por isso imaginem a transformação que nós começamos logo a sentir. Nós elevamos um peptídeo, quando falamos em elevar, tem a ver com promover um maior tempo de vida desse peptídeo na nossa corrente sanguínea,
ok? Porque esse peptídeo tem um tempo de uma duração muito curta na nossa corrente sanguínea e à medida que nós vamos envelhecendo ainda mais e nós conseguimos elevar, nós conseguimos promover um período de tempo mais prolongado desse peptídeo, que é o peptídeo de cobre, DHKCO, um peptídeo muito procurado pela indústria da beleza e do rejuvenescimento. Eu posso só falar-vos de algumas características. Ele reduz a nossa resposta inflamatória e hoje em dia nós andamos todos inflamados. Ele apoia e promove a nossa saúde cardiovascular, a nossa saúde neurológica, regeneração nervosa, melhora a cor e suavidade da pele, melhora o crescimento e a espessura do cabelo. A reparação do tecido pulmonar também promove essa reparação. Ele reduz a ansiedade e a agressividade. Por isso, tanta gente que precisa de elevar este peptídeo. Melhora a nossa força e resistência, promove um tempo de recuperação reduzido, melhora a nossa memória e clareza mental, isto é maravilhoso mesmo, promove um sono mais reparador, não é dormir mais, mas é dormir muito melhor, promove uma resposta saudável ao stress, promove um equilíbrio emocional, um equilíbrio hormonal, melhora a cicatrização de feridas e apoia a eliminação de radicais livres. Isto é muito importante porque nós vivemos num ambiente muito tóxico, não é? Muitas vezes não controlamos aquilo que comemos e bebemos, que respiramos e muitas vezes aquilo que pensamos. Por isso, ao elevar este peptídeo, ao permitir que ele esteja mais tempo na nossa corrente sanguínea, nós ajudamos a fazer essa desintoxicação, essa desinflamação do nosso corpo. Mas também nós conseguimos reativar as nossas células estaminais. Como eu estava a dizer, nós vamos envelhecendo, elas vão ficando inativas, por isso é um processo, digamos, natural do ser humano e de qualquer ser vivo, e nós temos aqui a possibilidade de ter as nossas células estaminais ativas, reativadas. E isso é que vai permitir depois a reparação e regeneração daquilo que nós necessitamos. Pode ser um tecido do pulmão, do coração, do cérebro, da pele, dos ossos, o que for, porque só as células estaminais conseguem fazer essa reparação. Elas conseguem transformar-se na célula que o corpo necessita e fazer essa reparação. Elas são os nossos bombeiros. Por isso, nós precisamos de ter células estaminais ativas. Por isso, nós precisamos do X39. É muito simples. E é simples de usar. Não é invasivo, não é como as células como as injeções de células estaminais, ok? Que não, muitas vezes são de terceiros e entram num corpo inflamado e muitas vezes não funcionam esses tratamentos exatamente porque a inflamação acaba por matar as células estaminais. Aqui nós usamos um adesivo sem químicos, sem qualquer droga, é não invasivo. O que é que isto quer dizer? Nada entra para a nossa corrente sanguínea, funciona com o nosso calor e reativa células estaminais, as nossas próprias células estaminais. Por isso o processo é todo endógeno, nada exógeno, ok? Nós não precisamos de nada exterior, só precisamos de tirar a película e colar. Uma coisa muito fácil, nem precisamos não é um procedimento médico, qualquer pessoa pode usar. O meu filho de 14 anos usa, a avózinha aqui de 94 anos usa, por isso qualquer pessoa pode usar, isto funciona com a nossa energia. Por isso, como muitas pessoas não sabem, porque David Schmidt colocou isto neste canal de distribuição, da recomendação, ok? Do marketing relacional, de rede, chamem-lhe o que quiserem, não colocou isto no mercado tradicional, por isso é que eu vos disse que trabalho com esta tecnologia num mercado diferente daquele que nós habitualmente conhecemos, porque se isto estivesse numa prateleira de uma farmácia, de uma parafarmácia, de uma herbanária, de um supermercado, o preço não era acessível a todos. E aqui nós temos a possibilidade de não só poder adquirir, poder recomendar e ser beneficiados com isso, ok? Porque muitas vezes nós recomendamos coisas, situações, uma experiência fantástica, uma viagem, um livro, um cinema, um restaurante e não somos beneficiados. Aqui nós recomendamos porque isto funciona, estamos a falar de um produto patenteado e com estudos científicos por trás e é mais fácil chegar ao maior número de pessoas possível, porque é esta recomendação boca a boca. Se estivesse numa farmácia não era tão fácil. Por isso David Schmidt colocou isto neste canal de distribuição, acessível a todos, em termos de preço, e também de forma que possa ser difundido muito mais rapidamente do que no mercado tradicional. Por isso, nós temos aqui esta responsabilidade de partilhar esta informação convosco, muito simples. Aqui ninguém é médico, nem precisa de perceber de ciência para isto. Toda a gente sabe que são células estaminais, por isso toda a gente percebe que nós temos calor,
toda a gente percebe que este adesivo não tem químicos, aliás, isso está aprovado, por isso qualquer pessoa pode partilhar esta informação. E nós estamos aqui também para partilhar convosco mais 2 testemunhos reais, de pessoas reais, que usaram esta tecnologia. E eu vou já partilhar, vou já passar o microfone para a nossa primeira convidada, a Célia. Célia, o microfone é teu. Diz-nos como é que tu conheceste o X39, foi muito curioso, e quais foram as tuas transformações com esta incrível tecnologia. E olha, e Olá, obrigada pela Cristina. tua disponibilidade, aliás, pela vossa disponibilidade em estar aqui um bocadinho mais cedo, temos que adaptar, mas é incrível. Olá, Cristina. Olha, obrigada pelo convite. É um prazer e é um orgulho fazer parte desta equipa. Então, o meu nome é Célia Jacinto, eu tenho 55 anos, sou de Portimão, e antes do X39 eu tive um diagnóstico de cancro da mama em 2018, um carcinoma invasivo. Portanto, fiz a remoção do tumor em abril de 2018, fiz quimioterapia durante 6 meses, comecei a fazer hormonoterapia em novembro e ainda fiz 35 sessões de radioterapia. E todo este processo, logo desde o início da quimioterapia, me provocou imensas dores nos ossos, nas articulações. Foi muito complicado. Para além de todos os outros efeitos dos tratamentos, as dores para mim foram o pior. E tomei muitos químicos, fiz até adesivos de fentanilo, que é uma coisa bastante forte, e mesmo assim ainda tinha dor, porque não pude aumentar muito a dose, porque com 50 microgramas de fentanilo eu era um zombie, não conseguia fazer nada, não podia conduzir, não conseguia fazer a minha vida normal. E então tive que reduzir para metade. E tinha dores. Vivi assim durante 6 anos e meio, com muitas dores. Não dormia também, não conseguia dormir bem, andava exausta. E em janeiro deste ano, como já tu sabes, a Paula convidou-me para o teu grupo do Facebook e foi aí que eu ouvi falar do X39 pela primeira vez. Li toda a informação que tu tinhas disponível e disse à Paula: Paula, eu tenho que experimentar isto, porque isto parece-me ser incrível. Curiosamente, partilhei o teu grupo com outras pessoas e um amigo meu disse-me que já usava há 1 ano e tal. E então ele ofereceu-me alguns adesivos para eu experimentar. E com o primeiro adesivo, aliás, eu primeiro deixei os adesivos de fentanilo, porque eu queria ver a diferença, queria ter um termo de comparação e ver se realmente funcionava comigo. E ainda tive uma noite muito mal, com muitas dores. E no dia 14 de janeiro, às 7 da manhã, levantei-me e fui colocar o X39. E deitei-me porque eu estava mesmo cheia de dores, estava mesmo mal. E passou umas horas, entretanto eu levantei-me, fui comer. E à 1 da tarde, de repente eu pensei, epá, eu já não tenho dor nenhuma. Fiquei assim mesmo, porque eu não estava à espera desses resultados tão rápidos e tão impactantes, não estava à espera. À 1 da tarde eu não tinha uma única dor. Mesmo, uau. E a partir daí, para além das dores, comecei a notar, ao fim de 3, 4 dias, comecei a dormir muito melhor. Para já não tinha dores. E acho que é mesmo um efeito do X39 que ajuda a dormir muito melhor. O sono é reparador. Uma pessoa já não acorda cansada. Comecei a ter maior vitalidade, maior energia. Depois também notei a clareza mental muito maior. Os sintomas da menopausa desapareceram por completo, aqueles calores horríveis, tudo desapareceu. E depois também aliei o X49, passado uns 2 meses,
Eu tinha umas veias varicosas aqui na parte de trás do joelho esquerdo, que já desapareceram. E, e pronto, é essa a minha história. Estes resultados incríveis. Acho que toda a gente devia Diz. experimentar. Acho que toda a gente devia experimentar o X39, porque é realmente absolutamente fabuloso. Muito, muito bom. Tu já vivias com dores há muitos anos, não é? Há 6 anos e meio. Isto é mesmo muito impactante quando tu numa manhã consegues aliviar essas dores, não é? Que já estavas a usar químicos muito potentes, não é? Opioides que te punham mesmo KO, não é? Para tu não sentires as dores. E este poderoso, mas chamam-lhe milagre, mas isto não é milagre, porque isto tem ciência por trás, não é? Coloca o teu corpo, o teu próprio corpo, a fazer esse alívio, não é? Essa regeneração. Isto é maravilhoso. Para algumas pessoas, e eu confesso que eu própria, não é? Na altura, isto é difícil de acreditar. Como é que é possível? Porque nós estamos também muito formatados para um alívio. Temos uma dor, é um analgésico, é um anti-inflamatório, não é? E vivemos a vida toda a procurar essas soluções. E quando nós encontramos um simples adesivo que coloca o nosso corpo a fazer esse trabalho, não é? Nós achamos que como é que é possível? Mas a beleza, a minha mãe sempre me disse que a beleza está na simplicidade. E realmente isto é tão simples, e nós muitas vezes temos, e principalmente aquelas pessoas que têm um grau académico mais elevado, têm aquela necessidade de complicar. Isto é mesmo simples, simples, simples. É um adesivo não invasivo. O que é que quer dizer? Que nada entra para a nossa corrente sanguínea, ao contrário desses adesivos que têm essa substância que eu nem sei, nem consigo. É fentanilo. 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 Uhum. eh, que alivia a dor porque algo entra na nossa corrente sanguínea. Isto não tem nada, ok? Só tem os nanocristais orgânicos que refletem a nossa energia para dentro. Por isso, é não invasivo, funciona com o nosso calor e reativa células estaminais. É só isso. Ai, mas como é que é possível? Usa e vais sentir. Porque É eu só posso experimentar. estar aqui a dizer que o chocolate é incrível e que os morangos são maravilhosos, mas ninguém vai perceber enquanto não testar, não é? Enquanto não Experimentar. experimentar. Por isso é que o nosso lema é usa, sente e partilha, se assim entenderes. Porque depois realmente, Célia, com a transformação de vida que tu tiveste, de anos e anos de sofrimento, não só naquele momento dos tratamentos, que é terrível, não é? Depois viver com essa dor, quer dizer, vocês já sofreram tanto naquela altura e depois ainda viverem, isso não é viver, não é? Isso é sobreviver. Não. É. Quem é que consegue desfrutar da vida se viver constantemente com dor? Seja ela de que natureza for, oncológica ou articular, seja o que for, não é? Por isso, usar, sentir e partilhar, não podes ficar calada depois de teres essa transformação, Não, não mesmo, é? mesmo. Temos E que como é que tem sido partilhar. e como é que tem sido desde janeiro até agora, julho, por isso 7 meses, no fundo, quase 6 meses, 7 meses, como é que tem sido a tua partilha? Já ajudaste também outras pessoas? Já Já, conseguiste já, ter essa maravilha que é esse já. sentimento de. É, Já ajudei várias pessoas, tenho partilhado com toda a gente. Comecei com a família, os amigos mais próximos e pronto, comecei a alargar para outras pessoas. Agora falo com toda a gente. Tenho um testemunho muito impactante de um priminho meu, é filho de uma prima, ele tem 5 anos e tem autismo. E ele começou a usar o X39 no dia 30 de junho. Em 2 semanas, aquela mãe ficou maravilhada com os resultados que ele teve. Ele era uma criança que não emitia sons, ele só fazia uns gemidos, não verbal. não verbal. Dormia muito mal, tinha pesadelos horríveis, ia dormir com os pais e mesmo assim não dormia bem. Não tinha aquele foco e aquela interação com as pessoas normal, não é?
E tudo isso mudou muito. Ele começou a dormir bem, nunca mais teve um pesadelo. Na escolinha também dizem à mãe que notam uma grande diferença, ele está muito mais calmo, mais focado, já faz aquilo que lhe dizem, porque ele não aceitava um não, ele não sabia lidar com as emoções, não aceitava um não, fazia aquelas birras, aquelas coisas. Está calmíssimo, está Eu tenho um focado. sobrinho também autista com 5 anos e eu sei o que estás a falar, é maravilhoso, é impactar a É família. importante. É. Os pais estão maravilhados, principalmente a mãe. Ela está mesmo super feliz e está a ser incrível mesmo. No E o fundo, mais incrível, desculpa, existe. Cristina, o mais incrível é que ele já faz sons, já começou a palrear, parece que já quer conversar. Ainda está há Isso pouco foi tempo, ainda está há pouco tempo, mas vai há começar pouco tempo. vai começar a dizer algumas palavras, vais ver. Espero que sim, espero que Sim, sim. sim. Era É, incrível. leva tempo, nós somos todos diferentes, atenção, não é? Cada corpo é único, mesmo no caso do alívio das dores, a Célia teve numa manhã, mas cada corpo é único e o X39 funciona em silêncio. Nós também não sentimos o sangue a correr nas veias, nós não sentimos o cabelo a crescer e tudo funciona, está bem? Mas leva tempo, depende do estado em que nós estejamos. Nós temos que fazer a nossa parte também, a parte da nutrição, não é? Beber bastante água. É muito importante nós bebermos água, não é por acaso que eu tenho aqui o meu copo de água, porque se isto funciona ao nível celular, todo o nosso corpo, é mais de 70% de água, tem que estar hidratado. Porque o X39 vai à raiz, a raiz é a parte celular, digamos, não vai fazer nada superficial, como nós às vezes queremos aliviar uma dor com um creme. Ok? Ele vai ao foco, à raiz digamos, do desafio, do problema. Não gosto muito de falar não gosto muito de usar esta palavra, mas aqui acho que se adequa. Por isso, é preciso água para ajudar a fazer essa regeneração, está bem? E tu estás, no fundo, a retribuir aquilo que um dia recebeste, que foi esta informação, Exatamente. não é? Exatamente. Por isso É, não tem é. muita lógica nós termos recebido essa ajuda, essa informação e depois ficarmos com ela para nós quando nós vemos, basta sair de casa, muitas vezes até aqui na internet, nós vemos muita gente a sofrer, muita gente que não sabe ainda que existe o X39. Por isso eu fico muito feliz, Célia, por tu teres conseguido encontrar aqui neste grupo das células estaminais essa informação e teres conseguido transformar a tua vida e também estás a ser um veículo de transformação da vida dos outros, que é isto que se pretende. Eu acho que enquanto nós cá andamos, É, isto é uma passagem, nós temos que ter a noção que temos que fazer alguma coisa, não é? E é isso que nós deixamos, sem dúvida. é É uma esse legado, responsabilidade social. é uma É uma responsabilidade responsabilidade social. que nós temos em partilhar, porque eu não posso ver ninguém mal. E olha, ainda ontem fui aqui à minha vizinha da frente, que também vive com dores, e anda com uma exaustão tremenda devido ao trabalho e está quase a entrar em depressão e tem ansiedade. Eu ontem fui falar com ela, eu já lhe tinha falado nos adesivos do X39 e ontem fui à casa dela que ela estava de folga e estivemos a conversar. Eu pus-lhe logo um adesivo e ela ficou logo com uma carteira, Pois, é porque isso. acreditou e sabe dos meus resultados e já começou a usar. É isso. Nós só temos que partilhar a informação e testemunhos. Não temos que. A empresa é que vende, ok? Nós depois falem com a pessoa que partilhou convosco isto. Nós não vendemos nada, nós partilhamos esta informação e a pessoa compra diretamente à empresa, está bem? Pode eventualmente comprar a um de nós para ter mais rápido, mas a ideia é comprar Comprar diretamente a à empresa. empresa e nós espalharmos esta rede de clientes e também quem quiser ser representante da marca. E assim nós acabamos por espalhar esta magia, não só cá em Portugal, porque a equipa começa a crescer sem nós controlarmos, isto é maravilhoso. Quando nós perdemos o controle e a nossa equipa está em Itália, está na Bélgica, está no Luxemburgo, está na Alemanha, está em França, está na África do Sul, está nos Estados Unidos, onde for, onde a empresa estiver aberta, e quando nós perdemos este controle é maravilhoso, porque nós, enquanto brand partners, nós não conseguimos chegar a toda a gente. E nós temos que ter uma equipa.
ok? E é por isso que nós estamos aqui também a partilhar esta informação, porque nós podemos também ter aqui um plano B para a nossa vida, que é incrível. Toda a gente precisa de dinheiro, não é? Até para comprar os adesivos. E também precisa de dinheiro para comer e para fazer face à vida, porque a sociedade está assim estruturada. Por isso, nós aqui temos a possibilidade de ter saúde e ter dinheiro na carteira, que é uma coisa maravilhosa, porque também não há saúde sem dinheiro na carteira, certo? Certo. Célia, muito, muito, muito obrigada, por tu teres disponibilizado. Nós já tínhamos. Tem que contar comigo. Obrigada mesmo. Tínhamos uma pessoa que, entretanto, não conseguiu comparecer e ontem ou anteontem, já não me recordo, falei com a Célia disponibilizou-se para estar aqui e é esta maravilhosa equipa que nós temos cá em Portugal, de gente que colabora, não é? E que partilha, não é? E que retribui aquilo que um dia nós recebemos. Muito obrigada, Célia. Se tiveres que sair de te De nada. ausentar, fica Eu agora tranquila, está bem? E agora vamos passar para tenho que a ir para a minha Solange. consulta. A Solange também tem um testemunho incrível, tanto da parte da saúde como também da oportunidade, porque no início foi muito difícil arrancar, mas ela já consegue, através da partilha, ter os seus adesivos todos os meses, não é, Solange? E partilha connosco como é que tem sido esta jornada, esta tua jornada de resiliência, que tu és uma mulher de luta incrível e que eu tenho muito orgulho de trabalhar diretamente contigo através das nossas queridas Olga e a Joaninha. Então, eu sou Solange, tenho 45 anos, eu vivo perto de Mafra e em novembro fui para o hospital com diagnosticaram-me ciática. Mas eu fui sempre piorando, piorando, piorando e em janeiro fiz um TAC que revelou que eu tinha artroses dentro do canal da coluna e que me estavam a prender a perna e o pé esquerdo. Tinha dores horríveis, horríveis. Estava a tomar 21 comprimidos por dia. E eu fui perdendo a mobilidade. O meu filho é que me tirava do carro, porque eu já não conseguia. Eu tomava bem sentada e eu sempre fui ativa. Sempre fui ativa e sempre trabalhei e comecei a ver psicologicamente tudo a andar para trás e cada vez mais dificuldades. Fui abençoada por conhecer a Olga e a Joana, que partilharam comigo e no dia em que partilharam comigo deram-me um adesivo e eu não senti nada. Mas fiquei curiosa. Fui ver e depois falei com a Joana, ela explicou-me tudo e fui ter com ela e ela deu-me. Eu fiz a minha. Primeiro fiz a compra, fiz a loja e depois, só depois é que pedi os adesivos. E, e ela, eu mandei entregar na casa dela e ela deu-me logo uma carteira de adesivos. E eu coloquei, eram umas 11 horas da manhã, eram 5 horas da tarde, eu desesperei de tanta dor, tanta dor. Eu acho que tive mais dores do que no dia em que chamei a ambulância para ir para o hospital. Dores horríveis. Mas eu estava com o meu pai e eu não o queria preocupar. Então engoli a dor para dentro e vim para casa. À noite, eram umas 10 horas da noite, eu não tinha quase dores nenhumas. Nenhumas. E eu percebi que era do adesivo, não é? Mas achava estranho, com tantos comprimidos, tanta coisa, e eu cada vez estava pior. Ao fim de 2 dias, eu consegui fazer aquilo que não conseguia desde novembro. E eu comecei em março, ou seja, de novembro a março, foi um degradado de mobilidade que eu não conseguia fazer nada. Ao fim de 2 dias, eu consegui fazer a coisa mais banal, mas que eu não conseguia fazer desde novembro. Foi-me espreguiçar. Ao fim de 4 dias, eu tomei banho sozinha, a pé, sem ajuda.
E ao fim de 2 semanas e meia, já andava direito. Eu estava coxa, curvada, não me conseguia endireitar. E a partir daí tem sido só melhorar, a melhorar, a melhorar em várias coisas. Eu tenho bronquite, renite e sinusite. Passei praticamente a primavera toda sem nenhuma crise, sem usar bombas. Eu tenho umas manchas no pescoço, na pele, que uma psoríase, há muitos, muitos anos, desde pequenita, que apanhei nas piscinas, e de vez em quando, e quando é a altura do calor, começam a ficar assim muito empipocadas e muito vermelhas, parece que é uma caspa, e eu tenho notado que isso tem estado a desaparecer. Eu tive uma situação de um dia de muito calor, que elas ficaram vermelhas, vermelhas, vermelhas. Eu coloquei o X39 mais ou menos aqui, e dali umas horas elas estavam, parecia que não tinha nada. Também. E tem sido só melhorar, melhorar, melhorar. O dormir, porque eu era uma pessoa que sempre dormi pouco, mas dormia de sono profundo, meia hora, 45 minutos, acho que raramente chegava a 1 hora, porque eu vou contabilizando no relógio, na aplicação do relógio. E agora o mínimo tem sido 2 horas e meia, 2 horas e um quarto, e parece que não isso. A clareza mental, tudo, o sono, a clareza mental, ouvir as coisas e a gente já está, parece que já temos ali a solução prontinha, porque conseguimos pensar com clareza naquilo que temos que fazer, enquanto que com os desafios que eu tenho tido durante o tempo, entrava logo em desespero, e tem sido só melhorar, melhorar, melhorar. O meu filho, em novembro, teve internado com uma pneumonia e um derrame pulmonar, e passou a ressonar muito. Já tinha sido operado ao nariz e tudo, mas ressonava muito alto. E desde essa altura ainda ressonava mais alto. Eu agarrei, coloquei-lhe o X39, e ao fim de 5 dias, eu levantei-me à noite, eram umas 2 da manhã, e às vezes ele gosta de estar no quintal, já se sabe, jovens com 23 anos, no quintal a ver o telemóvel e põe-se com os fones e perde a noção do tempo. E eu pensei, olha, lá está ele na rua. Agarrei, levantei-me para ir chamá-lo. Quando fui ver, a porta da rua estava trancada. Ele estava deitado a dormir e simplesmente já não ressonava. Não ressonava, não estava a ressonar. E o meu pai começou a usar há cerca de 1 mês e meio, tinha muitas dores nos pés e nos joelhos e sentia-se muito, muito, muito cansado. E tinha sido visto que ele tinha uns polípulos e tinha algumas dificuldades em evacuar, porque fazia-lhe doer. Entretanto, começou a usar, teve ali uns dias que tinha muitas dores naquela zona, mas agora não tem dificuldade, já não lhe dói ali, não se sente tão cansado e já não tem dores nos pés nem nos joelhos, está completamente rendido também. Pronto, e é isto. Incrível, incrível. E com certeza o teu pai vai fazer exames para saber se esses pólipos ainda lá estão ou não, Sim, não é? porque o médico, ele já pediu ao médico, mas o médico disse que, como eram benignos, não eram malignos nem nada, que agora daqui a 1 ano ele fazia novamente O controle. E eu também já pedi agora, vou fazer também uma ecografia, porque eu tinha um mioma, eu acho que tinha, acho que já não tenho, pronto. Porque eu tenho implante contraceptivo e raramente menstruo. E agora, ultimamente, eu tenho tido com mais frequência e noto que isto está-se qualquer coisa a passar aqui por dentro. Então já pedi ao meu médico e ele passou-me, eu vou fazer agora também um exame, porque eu acho que tinha um mioma. Muito bem. Ficamos sem palavras, não é? Porque nós Isto lemos, num espaço de 4 meses. num espaço de 4 meses. Sim. 4 meses que estás a usar. Sim. E essa transformação que eu recordo-me perfeitamente que a Olga e a Joana me disseram que tu andavas curvada de tanta dor. Sim.
Por isso, essas conquistas de conseguir espreguiçar e tomar banho sozinha parece que é banal quando nós nos É isso. levantamos da cama muito facilmente sem qualquer dor, mas Eu simplesmente não conseguia, porque eu não me conseguia esticar. E pois, a probabilidade nisto era de eu perder completamente a mobilidade da perna esquerda. Foi o pois, que a médica disse. Portanto, não podia fazer fisioterapia, não podia nada, porque como o meu canal é mais estreito, tinha ali algumas dificuldades, por isso não podia fazer qualquer esforço. E entretanto, eu já voltei ao trabalho, já voltei a fazer as limpezas, já voltei a fazer os meus salgados, porque enquanto eu fazia 10 dúzias ou numa tarde ou isso, eu passei a fazer uma dúzia, uma dúzia e meia, e não conseguia fazer, porque eu não conseguia estar em pé, eu não conseguia fazer a minha vida normal, eu não conseguia o simples estender a roupa, eu não conseguia. Eu, para não me sentir inútil, o meu filho levava-me o alguidar e a roupa e dava-me as molas e a roupa para eu tentar estender, porque eu não, para eu me sentir útil, não é? claro. Porque as dores eu tinha horríveis, 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 de desespero. E eu querer fazer as coisas e não conseguir, acho que o psicológico então fica. E desculpa, que idade tens, Solange? 45. Imaginem. Isto é por isso que nós temos que estar aqui todas as semanas, não é? De costas ou de barriga, como diz o nosso querido Paulo Alves, nós temos que partilhar porque não dá, porque continua a haver gente que vive assim nesse sofrimento e não faz sentido nenhum, porque nós temos esta responsabilidade de transformar vidas. E eu agradeço-vos muito mesmo. Agora, aquilo que nós temos que fazer é retribuir Sim, aquilo que recebemos e eu, partilhar tenho, com os eu outros. tenho uma amiga que fui à casa dela para ir almoçar e quando cheguei lá ela estava debruçada na bancada a tentar cozinhar para o almoço porque ela há uns anos partiu as duas pernas e, e pronto, e a partir daí acabou por ter muitas dificuldades nas pernas e então estava num estado de dor que era uma coisa insuportável dela não aguentar e ela trabalha em caterings e já lhe terem dito que se ela continuasse assim que não podiam contar com ela, né? E ela estava desesperada de dores, desesperada por essa situação e eu agarrei e disse vamos buscar a minha casa porque eu por acaso nem tinha, eu sou mãe solo, sozinha com o meu filho e ela veio à minha casa buscar, colocou, ela teve também, como eu, uma crise de dor muito forte e depois começou a melhorar e também já usa o produto porque realmente a vida dela também mudou. Claro que tem muitas dores quando faz mais esforço, como é óbvio, eu também. Se eu vou limpar uma casa, como fui ontem, que é uma casa de 3 pisos, quando chego a casa tenho mais dores do que se eu for limpar uma pequenina, não é? A gente também tem que ver, porque o problema está cá. Agora, é a qualidade de vida, o não ter dores, o ter retirar a maior parte da medicação, eu, por conta e risco, claro, fui reduzindo, até perceber que aquilo não me estava a fazer ali falta nenhuma. Pronto, porque eram só anti-inflamatórios e medicamentos para as dores. Por Pois. isso, se eu não tinha dores e se estou a usar um produto que realmente é fantástico, não faria muito sentido continuar e fui retirando, para além da perda de peso, que como estou a desinflamar, fui perdendo volume e peso. Eu estava com 112 quilos, estou com 106, consegui perder já este peso e agora é continuar, como é óbvio. É isso, é uma jornada, ainda só passaram 4 meses e tanta transformação. Por isso é que tu Sim, estás tão sem dúvida. emocionada, não é? Sim, Tens que retribuir isso. E retribuir isso é continuar a partilhar sim, com todas as pessoas, independentemente do resultado. Sabes que nós temos que nos desligar desse resultado, porque aquilo que aconteceu connosco, nós temos que, digamos que é favores em cadeia. É como aquele filme que eu uma vez falei, não é? não vou partilhando. A pessoa olha, sim, fica com aquela curiosidade, não se manifesta, não diz nada, tudo bem, não há problema nenhum. Partimos para Claro, o próximo. Venha ao próximo que eu dou, exatamente. eu partilho.
Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu tempo, Eu não tenho uma é? vizinha que mora em frente a mim, que viu o estado em que eu estava e viu como é que eu depois estava, que já ia à rua, porque eu nem deitar o lixo ao caixote eu ia, não é? E ela depois viu-me ali no quintal e perguntou-me, viu, estás tão melhor, então, sei que ainda bem que estás a arrumar. E eu disse, fiz a partilha e ela foi à vidinha dela e eu, há 2 meses, veio aqui à minha porta, já está na segunda embalagem também, porque tinha imensas dores no pescoço, não sabia o que é que havia de fazer àquelas dores no pescoço, e como isto era natural, não tinha químicos, não tinha nada, veio falar comigo, eu dei-lhe logo, emprestei-lhe logo alguns dos meus, e ela mandou vir, e já está a fazer há 2 meses, porque ela esteve aí perto, se calhar aí no mês e meio ou isso, lá na vidinha dela, e ela vai ter comigo à minha porta. É isso, é isso. Respeitar o tempo de cada um, Exatamente. seja na decisão de avançar para usar o X39, seja depois de usar o X39, o tempo de cada um de regenerar é único. Por isso, nós só temos é que colocar as pessoas a usar, explicar, nem precisamos de explicar, porque há muitas ferramentas que nós temos que é só fazer um copy-paste e enviar para a pessoa explicações científicas, porque nós não somos médicos, não é? Claro. É fácil de fazer, toda a gente consegue fazer, porque isto tem que ser duplicável. Nós temos que conseguir chegar ao maior número de pessoas possível, por isso tem que ser fácil e simples. E a beleza está na simplicidade. Lembrem-se como isto funciona. É simples. Nós também temos que ser simples nesta abordagem. Por isso Isso é que estamos aqui todas as semanas em meia hora, 40 minutos, já passamos a meia hora, vamos terminar. Eu agradeço de coração a vossa disponibilidade e a vossa generosidade em partilhar, porque há pessoas que, infelizmente, ainda não perceberam a responsabilidade que têm nas mãos de partilhar o testemunho. Está tudo bem, respeitemos, mas agradeço a vossa disponibilidade em partilhar. Vamos continuar nesta missão. Estamos aqui, estamos juntos naquilo que precisarmos, não é? Uns com os outros, e é por isso que Portugal está a crescer como está a crescer, porque tem uma equipa incrível. Muito obrigada, minhas queridas. Desejo-vos um resto de um dia incrível, um fim de semana magnífico. E não se esqueçam, quem está a ver esta gravação, falem com a pessoa que partilhou esta gravação convosco ou que está aqui neste grupo que vos convidou, porque isto só tem que ser experimentado para perceberem isto tudo que foi partilhado, está bem? Muito obrigada, fiquem bem, um bem-aja para vocês. Obrigada.